É com prazer que a gente recebe hoje aqui no Neurocomp BR o professor Vinícius Rosa Cota. Para quem ainda não conhece, o Neurocomp BR é um grupo de e-mails onde a gente tenta divulgar e integrar a comunidade de neurociência do Brasil. A gente busca fazer divulgação científica, divulgação de artigos, divulgação de posições. Nós tentamos manter uma palestra mensal. Nem sempre é mensal, mas a gente tenta mantê-la para divulgar, para integrar os grupos de neurociência que trabalham com neurociência no Brasil. O professor Vinícius Rota Cota, que é o nosso palestrante de hoje, ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Bioinformática pela mesma instituição. Ele atualmente é professor no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei, também em Minas Gerais, e é onde ele coordena um laboratório interdisciplinar de neuroengenharia e neurociências. Uma das áreas de atuação do professor Vinícius é a neuroengenharia como tratamento não farmacológico das epilepsias. E hoje ele nos contará um pouco mais sobre a sua linha de pesquisa e de atuação. Então, Vinícius, em nome do Neurocomp BR, muito obrigado pela sua disponibilidade. E o palco é todo seu, se você quiser. Fique à vontade. Obrigado, Leonardo, pela introdução bacana. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Mas eu já vou adiantando que é uma enorme satisfação. Então, é muito bacana poder vir falar aqui para essa audiência tão qualificada. Esse tipo de oportunidade nem sempre surge, e isso aqui faz parte, né, do que a gente mais precisa em ciência, de expor as ideias, para pegar de volta ali aquela revisão, aquele criticismo construtivo, positivo, que só vai fazer abrilhantar a nossa ciência. Eu vou contar então para vocês um pouco do que a gente está fazendo já há alguns anos em cima da estimulação elétrica não periódica, uma ideia que surgiu aí há pouco mais de 10 anos, e mais recentemente também algumas das nossas aventuras pelo caminho da neurociência computacional. A gente ainda está engateando nesse mundo da neurociência computacional, mas eu já queria falar algumas coisas para a gente poder, inclusive, ter novas ideias. Tá? Bom, então, eu resolvi intitular Estimulação Elétrica Não Periódica no Tratamento das Epilepsias e Comorbidades, Aplicações, Tecnologia e Mecanismos. Esta palestra, o pessoal já me apresentou, sou de Belo Horizonte, mas estou morando em São João del Rei, Minas Gerais. Esse lugar bom para visitar. Só um detalhe, vários desses slides estão em inglês, tá? E aí vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo, porque a palestra mais recente que eu dei, que está com os slides mais atualizados, foi uma palestra internacional, então eu resolvi trazer aquilo que é mais atualizado para vocês. Tendo em vista que, com certeza, essa é uma comunidade de nível internacional, imagino que isso não vai ser um problema, tá? Mas se ficar com dúvida em qualquer termo, por favor, vocês não se preocupem em me interromper para perguntar. Eu vou, então, trazer um pouco de contexto, porque a nossa aplicação é em epilepsia, e a epilepsia é uma desordem neurológica crônica, ela é caracterizada por esses episódios recorrentes e espontâneos de uma atividade aberrantemente excessiva e sincronizada no tecido neural. A expressão da epilepsia são as crises. As pessoas leigas costumam confundir as duas coisas. Você pode ter crise sem ter epilepsia, você pode ter epilepsia sem ter as crises. E as crises, as conhecidas, são as crises motoras, as crises convulsivas, mas existem diversos tipos de expressões de crises diferentes, inclusive aquelas não motoras, né? E isso depende muito do território encefálico acometido por essa atividade aberrante e hipersincrônica. A gente, né, estudando neurobiologia, a gente tem algumas características, alguns marcadores bem nítidos, né, da epilepsia, que é a hiperexcitabilidade do circuito neural, do tecido neural, das células, né, que geram uma situação de atividade hipersincronizada. O sincronismo, por sinal, é um termo muitas vezes definido de maneira meio solta, e as pessoas utilizam ele de maneira muito intuitiva, mas uma definição mais objetiva tem relação com, em se considerando dois osciladores, dois sistemas que oscilam, né? Por exemplo, os sistemas neurais entre atividade e silêncio, descritores dessa atividade oscilatória, eles têm correlações entre os dois, se eles estão
sincronizados. Podem ser do mais diversos tipos, desde uma simples aumento de amplitude do oscilador A implica no aumento de amplitude do oscilador B e daí por diante, bem como você pode ter formas de sincronização mais elaboradas, como a fase de uma oscilação se relaciona com a amplitude de outra oscilação e daí por diante. De qualquer maneira, a epilepsia, você olhando o caractere de hipersincronismo sobre vários aspectos diferentes, você vai encontrar essas características, esses descritores objetivos. Tá? Então, na epilepsia, a gente tem essas características de hiperestabilidade e hipersincronismo. A epilepsia, ela é uma questão de saúde grave, preocupante, porque ela tem, para começar, uma prevalência, né, muito grande. Você tem cerca de 1 a 2% da população mundial acometido dessa doença. E as crises, elas têm, você leva a perda do controle motor, muitas vezes a perda da consciência, e isso implica, muitas vezes, em prejuízo material, lesões e até mesmo o risco de morte. Ou seja, no final das contas, você tem uma série de atividades diárias das pessoas impactadas, né? Desde atividade física, restrições profissionais, né? Dirigir um carro, por exemplo, isso já está tudo documentado. Não sei se algum de vocês por exemplo, já se candidatou a uma vaga na indústria. Um dos primeiros exames que você é submetido é a eletroencefalografia, e o pessoal vai procurar exatamente esses marcadores de hiperestabilidade e hipersincronismo, que se você tiver, você muito provavelmente não vai poder operar maquinário pesado. Né? Então, e você tem uma série de outras questões. Quem tem epilepsia diagnosticada tem que passar por um processo diferente para poder tirar a carteira de motorista. De qualquer maneira, né, vocês podem imaginar que isso tudo traz um grande estigma e preconceito contra os indivíduos que têm a epilepsia e, no final das contas, um impacto significativo na qualidade de vida desses indivíduos. Deixa eu pegar um laser pointerzinho aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Né, um impacto significativo na qualidade de vida desses indivíduos. Inclusive, eu trago aqui esta arte, né, uma pintura conhecida, tão conhecida que eu não sei o nome, mas aí é mais ignorância minha mesmo, vocês me perdoem. Né, mas, basicamente, isso daqui mostra um indivíduo num ataque, né, que inclusive a gente chamava ataque, a gente não chama mais, né, e, na verdade, essa doença muitas vezes era entendida como possessão demoníaca ou, em algumas outras culturas, uma inspiração, uma divinação, né? De qualquer maneira, por muitas vezes, por muitas culturas, inclusive modernamente, isso é muito confundido com espiritualidade, né? Seja para o positivo, para o negativo, de qualquer maneira, existe um impacto considerável na vida do paciente. Existe, naturalmente, tratamento de duas formas principais. O primeiro é o farmacológico. E aí você tem uma série de drogas distintas, né, com distintos substratos neuroquímicos e aplicados a distintas formas das epilepsias. Né? Na verdade, muitas vezes, vários autores chamam de epilepsias, porque são muito diversas das muitas vezes. Né? Você tem a epilepsia de lobo temporal, você tem a epilepsia de ausência, o petit mal, o grand mal, você tem várias, né? E aí o pessoal muitas vezes empiricamente, desenvolveu essas drogas e mais ou menos sabe qual que é melhor para qual tipo. Mas essencialmente o que essas drogas fazem é buscar reequilibrar o balanço entre excitação e inibição neural. Né? Então, por exemplo, você tem aqui várias drogas agindo em canal de sódio. Canal de sódio voltagem dependente, por exemplo. Bom, então esse é um tratamento, uma das formas de tratamento, é a primeira forma de tratamento, né? A primeira coisa que você vai tentar com o seu paciente é tratá-lo com as drogas antiepiléticas. Né? Uma outra possibilidade é fazer a remoção cirúrgica do foco epileptogênico. E para isso é necessário que o foco epileptogênico esteja muito bem localizado, né? O que muitas vezes não é o caso. Uma cirurgia muito comum é você fazer a remoção do complexo amidaloide hipocampal. Né? Vocês devem conhecer bem essas estruturas, estão relacionadas com processamento de emoções, formação de memórias, navegação espacial, está aqui no lobo temporal. Então, isso daqui é só imagens, né, desse tipo de cirurgia. Né? Isso aqui inclusive tem muito a ver com uma parte teórica muito interessante do descobrimento da neurociência,
com o paciente HM, né, na formação das memórias, enfim, isso aqui é um bate-papo longo, infelizmente eu não posso entrar aqui, porque a gente tem outras coisas para mostrar. De qualquer maneira, o tratamento cirúrgico é um tratamento curativo, você consegue curar um indivíduo, mas, novamente, você precisa localizar muito bem o foco epileptogênico, né, e apesar de que pode se perguntar, poxa, mas não vai haver um tipo de sequela no indivíduo? Ora, muitas vezes a sequela já existe antes da cirurgia, porque se trata de uma área doente, né? Então é melhor que você, ainda que tenha um pequeno prejuízo por remover qualquer função residual, pelo menos o indivíduo está curado das crises. Tá? Bom, acontece que cerca de 30% dos pacientes não têm um controle satisfatório das crises através dos medicamentos. E entre esses 30%, metade deles não é candidata de cirurgia, né, por uma série de razões, risco cirúrgico, porque o foco não está bem localizado, daí por diante. Se você bota toda essa matemática aí do percentual da prevalência, bem como esses percentuais aqui de refratariedade, você tem um contingente enorme de indivíduos que basicamente não tem como controlar as crises, né? No Brasil, varia de 150 até 600 mil pessoas com epilepsia refratária. Ou seja, você precisa dar uma atenção, você precisa de alternativas para esses indivíduos. Uma das alternativas é a neuroestimulação terapêutica, né? E talvez vocês já tenham também escutado, né? Você tem a estimulação do nervo vago, aqui ó, no pescoço, você implanta o dispositivo gerador de pulsos no peitoral do indivíduo aqui, ou então você tem uma outra estratégia que é a estimulação do nervo trigêmeo, que aí seria um pouco menos invasivo, em se tratando de que o nervo vago está relacionado com a função cardiovascular. Entretanto, a TNS aqui ela ainda não está completamente amadurecida do ponto de vista tecnológico científico. Você tem Deep Brain Stimulation, né? Aí os eletrodos efetivamente penetram a massa cefálica e vão agir em núcleos como o núcleo anterior do tálamo, núcleos subtalâmicos e em algumas outras estruturas. Tá? E você tem, talvez, provavelmente, o estado da arte em se considerando neuroestimulação para epilepsia, que é a RNS, da NeuroPace, né? Neurostimulation, que é uma forma de estimulação elétrica, mas só que ela a crise acontecendo para aí poder fazer uma série de vantagens no momento em que você transfere menos energia para o tecido, diminui o potencial né, de dano, de prejuízo, né, de deterioração dos eletrodos e uma série de outras coisas, Enfim, de qualquer maneira, isso daqui tem ajudado muito os pacientes, né, mas o nosso grupo lá, desde o início, a gente sempre achou que todas essas estratégias haviam negligenciado um importante aspecto de fenômenos epiléticos em geral, que é o hipersincronismo. E a gente quis dar uma contribuição nesse sentido, né? Então, só para recapitular aqui, o encéfalo hoje a gente entende muito bem com modernas técnicas de imagem, como, por exemplo, Diffusion Tensor Imaging, a extrema conectividade do nosso sistema nervoso central. Então, quando você dá uma olhada nesses resultados, desses exames, parece que todo mundo conecta com todo mundo. Mas hoje a gente também entende que, na verdade, estas conexões elas são reguladas de maneira muito dinâmica. Você tem uma série de mecanismos, desde moleculares, celulares, mecanismos de rede, de circuitos, que fazem um acoplamento dinâmico desses nós na rede em redes funcionais. E que, na verdade, a função neural, o sono, a indução do sono, a coordenação dos vários estágios do sono, a memória, né, o processamento sensorial, o processamento motor, na verdade, ele vem não da ativação desta ou daquela estrutura, mas sim da formação desta rede de maneira dinâmica, né? E, por exemplo, aqui eu tenho esse exemplo que eu gosto de trazer, que é o acoplamento, um triplo acoplamento, aqui no caso um acoplamento do tipo fase e amplitude, entre oscilações lentas do neocórtex com fusos tálamo-corticais e com ripples hipocampais, que são essenciais para a formação, na verdade, consolidação de traços de memória durante o sono, né, o ciclo de sono-vigília. E estes acoplamentos, essa coordenação, é feita pela sincronização de oscilações, é feita, portanto, através de processos de sincronização neural. Então, né, se você tem, por outro lado, perturbações da conectividade, né, ou perturbações da formação das redes,
você vai ter níveis aberrantes de sincronismo, seja para baixo, seja para cima, né, que levam, portanto, a disfunções neurais. Tem essa revisão aqui muito bacana, Ulas e Singer, na Neuro, de 2006, que fala várias das doenças, das desordens neurológicas caracterizadas do ponto de vista de disfunções de sincronismo em geral, né? Recomendo vocês darem uma olhada lá. Ou seja, hoje a gente também entende, né, que a epilepsia é uma disfunção de sincronização neural. É uma outra maneira de a gente olhar para a epilepsia, né? No caso, ela seria um hipersincronismo, uma supersincronização. Isso, inclusive, é revelado através do EG, né? Dos registros eletroencefalográficos, em que você observa espículas bastante nítidas, e pela neurofísica ali, a gente sabe que você só consegue enxergar espículas quando você tem atividade muito sincronizada, né? Não estou falando aqui de spikes neuronais, né, do registro multiunitário, estou falando dos registros de eletroencefalografia. Bom, com isso daqui em mente, é que a gente teve a ideia de trazer uma forma de estimulação elétrica visando destruir isso, visando quebrar essa supersincronização. E aí, em 2005, 2006, a gente teve a ideia de lançar o que a gente chamou de NPS. NPS é um nome razoavelmente novo, né? Na época a gente não dava o nome de NPS, mas NPS significa Non-Periodic Stimulation. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Pensei que tinha falhado de novo. Não. Posso só fazer uma pergunta em relação a essa sincronia que o professor menciona. A gente sabe que existem os ritmos do cérebro, né? Alfa, beta, gama, alguns estão relacionados com sono, outros não. Qual é a relação desse nível de sincronia que a gente observa na epilepsia com esses ritmos do cérebro? Pelo menos dá uma ideia, não sei se o professor vai chegar a entrar em mais detalhes sobre como se mede essa sincronização, alguma coisa assim, mas... Eu vou entrar um pouco nesses detalhes. A gente tem vários resultados nesse sentido. Mas só aqui, sintetizando, quando a gente fala de alfa, beta, delta e teta e gama, na verdade a gente está falando de bandas do espectro, né? Você pega o EG, faz a transformada de Fourier, e aí você tem lá as potências para as diversas frequências. E o alfa, beta, delta e teta são divisões, subdivisões desse espectro. Modernamente, a gente não fala tanto, a não ser que a gente queira caracterizar exatamente isso, a gente não fala tanto dessas subdivisões, a gente fala mais de ritmos. Então, por exemplo, você pega os fusos tálamo-corticais, eles ocupam as bandas um pouquinho da teta e um pouco da alfa. Então, você pode, com certeza, se você der uma olhada nesses fusos tálamo-corticais lá, você vai ver um aumento de energia, quando ele acontece, um aumento de energia nessas bandas, né? Mas o mais correto é você falar do ritmo, porque aí você está implicando um circuito neural e uma função, né? Mais do que meramente um resultado matemático que vem da transformada de Fourier em cima do EG. Entendeu a diferença? Foi o Maurício que falou, correto? Foi. Obrigado, professor. Tem problema. Então, assim, quando você faz o espectrograma da epilepsia, você encontra alterações ao redor de várias destas bandas. E nós vamos mostrar algumas dessas coisas que a gente encontrou e como que a nossa NPS, inclusive, corrige essas perturbações, tá? A gente chega lá. Então, a estimulação elétrica não periódica, a NPS, ela tem essa cara aqui no tempo, né? Você vê que a estimulação, todas essas outras formas de estimulação que eu mostrei para vocês, elas são pulsáteis, né? Ou seja, elas soltam pulsos de estimulação, são pulsos curtos, ali de 50, 100, 200 a 300 microsegundos, né? Em frequências altas, na casa de 80, 100, 120, até 300 Hz, são bifásicos, geralmente, quadrados e de corrente ou de tensão, né? Mas só que eles são regulares, então eles são ritmados. Os intervalos entre pulsos são mantidos constantes. No caso da NPS, a gente fez com que os intervalos entre pulsos fossem aleatorizados, randomizados, né? Como vocês estão vendo aqui, o padrão não se repete. Da maneira que a gente criou o algoritmo para gerar isso, a gente obtém esse tipo de distribuição aqui, ó. Esse IPI significa Interpulse Interval, os intervalos entre os pulsos, né? Ele tem esta característica aqui, que inclusive é uma característica muito importante, que eu vou retornar a ela
um pouco mais para frente, tá? De qualquer maneira, a gente patenteou isso em 2000, a gente depositou em 2006, foi publicado em 2008, só em 2019 que a gente obteve a carta patente definitiva. Parece que eles estão agora correndo um pouco mais com isso, mas demorou um pouquinho. Então, esse aqui que a gente chamou de NPS, e naturalmente a gente foi testar, começamos trabalhando com animais naturalmente, né? Os nossos métodos são daquilo que a gente chama de epilepsia experimental. Então, a gente começa fazendo cirurgia estereotáxica para implante de eletrodos de estimulação e de registro. Então, isso daqui, né, você basicamente coloca lá o animal no estereotáxico. Eu não sei se tem alguém aqui da neuro básica que já trabalhou com a neuro, ou se é a turma mais da física mesmo, da neurociência computacional. Se eu estou sendo simplório, vocês me perdoem, tá? E tenham um pouquinho de paciência comigo. Mas isso aqui é uma cirurgia de estereotaxia, você abre a cabecinha do animal ali, você sabe onde estão as estruturas, né, porque você tem um mapa de referência, um atlas neuroanatômico, e você faz um implante de eletrodos. Esse aqui é um eletrodo bipolar para estimulação, né? Você aqui são eletrodos monopolares, né? São basicamente microfilamentos de aço inoxidável recobertos por teflon. Isso daqui é para a gente fazer o eletrocorticograma, né? Esse parafuso ele simplesmente encosta na superfície do córtex sem entrar. A gente pega todos esses caras, solda num plugzinho desse daqui, que é um plugzinho de Ethernet mesmo, né? E aí a gente faz a modelagem com acrílico autopolimerizante, o animal fica com esse aspecto aqui. Aí a gente já liga ele ali na saída de rede, ele já começa a fazer o download, né? Clicando, a gente liga nos nossos equipamentos para fazer o registro e estimulação desses animais, tá? A gente também faz uma análise comportamental, né? Basicamente a gente vê a ocorrência de comportamentos convulsivos, o tempo, a duração, a severidade, o tempo que leva para desencadear esses comportamentos. A gente faz a eletrofisiologia, tanto o registro de local field potential, bem como o registro de eletromiografia, porque a gente tem esses trabalhos com o sono também, e aí a eletromiografia é importante, né? E a gente submete esses animais a alguns modelos de epilepsia, né? São dois processos que a gente chama de ictogênese, que é o processo de surgimento das crises, e a epileptogênese, que é o processo de surgimento da condição epilética num animal que antes era saudável. Então, na ictogênese aguda, a gente trabalha com o petileno tetrazol, que é uma droga que basicamente vai aumentar os níveis de excitabilidade, começando em circuitos de lobo temporal e depois se generalizando, né? Ele é, no caso, um antagonista GABAérgico. A gente tem o modelo da pilocarpina, que é um modelo de epileptogênese ou de ictogênese crônica. Você dá essa droga para o animal, uma quantidade bem grande, uma concentração bem alta dessa droga, o animal entra em crise, e ele entra em crise no que a gente chama de status epiléticos, que é crises continuadas, né? E, na verdade, se você não tratar o animal, depois de algum tempo ele vai morrer. Então, você deixa ele passar um tempo em crise, você vem, trata ele com drogas antiepiléticas, ele para a crise, e aí você recupera o animal, e essa crise foi tão intensa, esse status epilético foi tão intenso, que você tem uma reorganização, você tem morte neuronal e uma reorganização futura, né, que deixa o circuito em seu nível basal, ele é hiperexcitável. Então, o animal apresenta crises de maneira espontânea. Dali a 40, 50 dias, ele passa a apresentar crises de maneira espontânea. E, por último, a gente também tem aqui o que a gente chama de abrasamento da amígdala, né, que a gente também faz eletricamente, em que, se você fizer isso, ele, depois de um certo tempo, fica com o limiar mais baixo para que as crises sejam recrutadas através de estimulação elétrica ou algum outro estímulo externo. Tá? São modelos clássicos da literatura em epileptologia experimental. E, por último, a gente faz a estimulação elétrica através da aplicação da amígdala basolateral. Para quem é da área da epilepsia, sabe que a amígdala basolateral tem uma enorme importância, né, na sincronização do sistema límbico como um todo, bem como em processos epiléticos, em fenômenos epiléticos. Tá? Esse daqui é como se parece um setup, esse aqui é o nosso setup, né, lá do Lince. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a bomba de infusão, em que a gente injeta o PTZ na cauda do animal, né? Então, ele é injetado de maneira contínua, os comportamentos vão aparecendo aos poucos. A gente tem, aqui está o animal, ele está numa gaiolazinha que a gente filma.
né? Este daqui é um amplificador de biopotenciais, esse daqui é um estimulador elétrico, né? O estimulador elétrico liga nessas unidades de isolamento aqui, porque a gente quer pulsos de corrente controlada e não de tensão controlada. Como o nosso padrão é um padrão que não está nos equipamentos, né? A gente precisa gatilhar essa estimulação, e para isso a gente utiliza um par de arduinos, né? Toda essa informação aqui, ó, dos biopotenciais e da câmera, eles vão para esse computador, passa por um sistema de captura de vídeo, aqui a parte do vídeo, e aí a gente consegue compor imagem, está aqui um pouquinho claro, mas espero que vocês consigam ver a imagem do animal, junto com o EEG dele, né? E aqui, antigamente, a gente jogava tudo por um DVD recorder, hoje a gente grava isso digital mesmo, tá? Então, esse aqui é o nosso setup, os nossos dados ficam com essa cara, né? Então, aqui é um registro do córtex, do hipocampo e do tálamo, e a gente, né, registra um tempo aqui, o animal em nível basal, começa a fazer a infusão do PTZ, e aí o animal vai desenvolvendo as crises aos poucos, e ele passa por uma sequência de comportamentos convulsivos bastante estereotipada, começando com abalos mioclônicos, mastigação, automatismos faciais, né? Para aí depois ele ter a mioclonia de membros anteriores, né? Que é aquela repetição do movimento com as patinhas da frente, né? Até que em um determinado momento ele tem as crises tônico-clônicas generalizadas, né? Então a crise tônico-clônica generalizada é aquela que ele faz a extensão tanto das patas anteriores como posteriores durante um tempo, e depois ele faz os movimentos de repetição, né? A repetição dos movimentos, né? Que aí, por isso que a gente chama de tônico-clônico, tá? E aí a gente consegue, então, correlacionar muito bem o EEG com aquilo que a gente está vendo no vídeo, tá? E a gente pode recortar essas janelas aqui para as nossas análises. Bom, no primeiro experimento, publicado em 2009, a gente viu que a NPS, de fato, ela é capaz de suprimir as crises induzidas por PTZ. Então, a gente fez uma infusão controlada de PTZ intravenosa e mediu o tempo que o animal levava para atingir esses diversos comportamentos aqui, né? Então, você pode imaginar que se você leva mais tempo numa infusão controlada, significa que você teve que dar mais droga para o animal, porque a velocidade de infusão é sempre a mesma. Você teve que dar mais droga. A gente calcula, inclusive, o que a gente chama de limiar de droga, limiar de PTZ. Então, quanto mais tempo esse animal leva, mais droga você precisou dar para ele ter aquele comportamento convulsivo, né? E se aquilo estiver relacionado com algum tipo de tratamento, você entende que o tratamento é anticonvulsivo. A gente aplicou várias formas, vários padrões de estimulação elétrica distintos, né? Por exemplo, esse daqui é o nosso NPS, esse último aqui. A gente aplicou também a estimulação periódica, com a mesma quantidade de pulsos, 4 pulsos por segundo, uma estimulação na forma de burst, em que os pulsos estão agrupados no final do segundo, e uma outra forma de você embaralhar esses pulsos, né, que a gente chama aqui de LH, tá? Por razões de... porque isso aqui é um histograma linear, né? Então, linear histogram. E o que a gente observou? Isso aqui tudo aplicado para a amígdala. O que a gente observou? Que, de fato, enquanto a estimulação periódica, na verdade, ela reduz o tempo da crise de mioclonia, ou seja, menor quantidade de droga que você precisa para disparar aquele comportamento convulsivo, né? O NPS aumenta tanto aqui, ó, para a clonia de membros anteriores, mas, sobretudo, para a crise tônico-clônica generalizada. Ela quase que dobra a quantidade de droga que você precisa dar para esse animal ter a crise, né? Portanto, a gente entende que a NPS foi anticonvulsiva. Isso daqui, né, você injetando a droga ali na hora e vendo o animal desenvolver a crise. No doutorado da Jaciara, a gente também observou que, na verdade, no mestrado, a gente fez isso agora com os animais submetidos ao modelo de pilocarpina. Então, a gente deixou esses animais terem os status epiléticos, e ali há 40, 50 dias eles estavam tendo as crises convulsivas, e a gente viu esses animais sendo estimulados por 4 dias, 6 horas por dia, né, em comparação com 4 dias, 6 horas por dia, sem estimulação. E o que a gente observou? Uma diminuição significativa do número de crises, uma diminuição da duração das crises, uma tendência à diminuição da severidade das crises, da gravidade das crises, né? E isso é muito importante porque aquele tecido, né, do modelo da pilocarpina é um tecido doente,
ele está com um problema, né? Ou seja qual for o mecanismo de funcionamento da NPS, ela está presente mesmo quando o tecido está doente, o que tem implicações aí para uma translação, né? Você levar isso para a clínica, muito interessante, né? Ou seja, eventualmente ela vai funcionar em pacientes que estão doentes. Professor, uma pergunta. Desculpa, talvez o professor tenha falado antes. Que tipo de epilepsia é essa que vocês estão induzindo com essas drogas? Em que região do cérebro? E onde é que tu está injetando a estimulação? Tá, então vamos lá. O PTZ, ele é intravenoso, a droga é intravenosa. Então, ela basicamente vai atingir todo o encéfalo, tá? No final das contas. Só que, por características neuroanatômicas, ela começa afetando circuitos de lobo temporal, tá? Para depois afetar o resto do encéfalo, ok? Então, é por isso que quando você faz essa infusão controlada com PTZ, você tem primeiro crises, que a gente chama de crises parciais, características de epilepsia de lobo temporal, beleza? Para depois você ter uma generalização secundária, entendeu? Então, no caso do PTZ, você tem ambos, e eles acontecem sequencialmente, tá? Entendi. A estimulação elétrica, ela está sendo, nesses experimentos aqui, na amígdala basolateral direita. Nesses experimentos. Certo. Tinha esquecido. Sem problema, cara. A pilocarpina, ela é injetada intraperitonealmente, né? Então, ela vai mais ou menos afetar o cérebro todo, o encéfalo todo, de uma vez só. Ela é entendido como um modelo de epilepsia de lobo temporal, mas existe uma certa discussão em cima da pilocarpina, porque ela afeta várias outras áreas, e essa morte neuronal, muitas vezes, ela é muito mais espalhada que apenas o lobo temporal. O lobo temporal é particularmente sensível a esse tipo de insulto neuroquímico, tá? Então, assim, mas até hoje a gente entende que pilocarpina, com uma certa tranquilidade, a gente pode falar que pilocarpina é uma epilepsia de lobo temporal. Você tem um ou outro cientista aí que discordaria bastante disso. Beleza? Então tá. Vinícius, Bom, só uma pergunta rápida. Falar. Não ficou claro para mim. O procedimento de estimulação de vocês, o NPS, ele não é durante a crise. Ele é como um tratamento, é isso? Ou é quando o animal tem uma seizure que você aplica a estimulação? Perfeito, uma boa pergunta. Eu vou precisar melhorar essa figura aqui. No caso do experimento com o PTZ, da infusão controlada do PTZ, a gente começa a estimular logo que a gente começa a injetar o PTZ. Tá? Então, ou seja, ele já está interferindo na neurodinâmica da ictogênese aqui, ó, desde o seu início. E aí ela atrasa, tudo isso que está acontecendo aqui, ela está atrasando. Entendeu? Tá? Isso foi assim no experimento de PTZ. No caso do experimento com pilocarpina, como o animal, a gente não sabe quando que ele vai ter a crise, o que a gente faz é deixar esse animal, a gente observa ele durante 4 dias, 6 horas por dia. Conta os números de crise, a duração das crises e a severidade das crises. Depois pega esse animal e faz a estimulação durante 4 dias, 6 horas por dia. E anota, né? Então, ou seja, é contínuo. Aqui, esse camarada não é responsivo. Tá? Ele veja, a RNS, que eu falei lá na introdução, ela é o estado da arte. A maioria das formas de estimulação não trabalham dessa maneira em loop fechado. Elas basicamente trabalham intermitentemente e de forma contínua. 1 minuto ligado, 5 minutos desligado. 1 minuto ligado, 5 minutos ligados. É feito assim na clínica. Tá? No caso dos nossos experimentos, a gente fez aqui ligado o tempo todo. No caso, uma das perspectivas que eu tenho, tá no slide aqui, uma das coisas que a gente quer fazer é fechar o loop e entregar a NPS só quando a gente estiver detectando na verdade, idealmente, fazendo a predição das crises, né? E para isso a gente conta com uma colaboração muito boa com BH, com FMG, inclusive o Vinícius Carvalho está aí, que eu sei, é um camarada que está trabalhando com coisa muito interessante nesse sentido. Ficou claro? Foi o Fernando que perguntou? Fui eu que perguntei, ficou claro sim. Obrigado. Sem problema. Então, na sequência, pessoal, a gente tentou melhorar também a estimulação elétrica, né? Então, a gente fez monofásico, bifásico, de um lado, do outro, né? Dos dois bifásicos, de maneira sincronizada, ou seja, igual dos dois lados,
ou assincrônico. Ambos são NPS, mas são diferentes dos dois lados. E à medida que a gente caminha da esquerda para a direita aqui nesse gráfico, o que a gente observa é um aumento do poder anticonvulsivo, tanto para crises parciais, bem como para as crises tônico-clônicas generalizadas. Né? Ou seja, quando a gente faz bilateral, bifásico e assincrônico, é quando a gente tem o maior poder anticonvulsivo. Isso aqui, de novo, com animais de PTZ. Tá? Isso aqui é um resultado pilo, interessante, crônicos, ictogênese crônica, e aqui a melhoria da técnica, vamos dizer assim, né, de NPS, perfeito? Então, você tem um aumento do poder anticonvulsivante dessa técnica. Então, até aqui, a gente pode entender que o NPS tem efeito anticonvulsivante, né, induzido em crises induzidas agudamente pelo PTZ, também como em crises espontâneas, né, induzidas em tecido disfuncional pela pilocarpina. E eu também tenho alguns resultados que eu não mostrei aqui de supressão do processo de aparecimento da crise, né? Mas isso aqui eu posso mostrar num outro momento para vocês, tá? E ela é mais eficiente, né, mais eficaz, aliás, quando é aplicada de maneira bilateral e assincrônica. É interessante, eu não tenho tempo para falar de tudo, né, mas a gente tem tido comprovação independente. Hoje em dia, você tem outros grupos já trabalhando com esses padrões temporais, alguns explicitamente inspirados no nosso, né, no Citano, inclusive, que testaram e funcionou também. Tá? Então, a gente tem uma segurança nessa afirmativa de que a NPS tem poder anticonvulsivo. Mas a gente precisava entender os mecanismos, né? Quais são os circuitos que estão envolvidos, né? E a gente começou a trabalhar com imagem e eletrofisiologia. E aí eu vou trazer rapidamente alguns desses resultados para vocês. Aqui são alguns trabalhos feitos, sobretudo, lá pelo INC, da UFMG, com a nossa colaboração, né, em que os animais foram submetidos à ressonância magnética funcional, fMRI, né, 7 Tesla, com esse scanner aqui de núcleo horizontal. Então, o animal é submetido, sem estimulação com PTZ, o que a gente observa é uma hiperatividade aqui de maneira bastante espalhada, né, inclusive no sistema límbico, durante o processo de injeção, difusão do PTZ ali. E aí também, então a gente pegou esses animais aqui e submeteu a esses dois padrões de estimulação elétrica, o periódico e o não periódico. Pegava mais ou menos os extremos aqui das nossas possibilidades, aquilo que seria pró-convulsivo e anticonvulsivo. E o que a gente observa é que enquanto a estimulação periódica ela reforça o sinal ipsilateral, né, esse eletrodo está na amígdala direita, ela reforça esse sinal, essa ativação daquele lado, né? E também aqui, reforça em ambos os lados a região do sistema límbico. O que o a estimulação não periódica faz é reduzir o sinal do seu lado, né? Lembrando que o eletrodo está do lado direito, a gente observa mais ativação aqui, do lado esquerdo. Tá? Ou seja, tem ativação, naturalmente, porque esse animal está em processo ictogênico, está sendo recrutado, né? Mas você tem ali uma primeira evidência, né, de sincronização e desincronização através desses parâmetros e essa modificação da estrutura temporal. Eu escutei alguém abrindo o microfone ali? Diga. Eu ia te perguntar, Vinícius, a periódica, vocês alteraram a frequência e como que essa frequência se compara, por exemplo, à frequência das crises? Vocês têm alguma relação, a frequência escolhida, né, para fazer esse estímulo periódico? Por exemplo, se você escolhesse uma outra frequência que talvez causasse algum tipo de sinal destrutivo, perfeito. Teria então, alguma relação? Essa é uma excelente pergunta. Então, vamos lá. Isso daqui não é o que se aplica na clínica, e nem o que se faz experimentalmente, né, quando o pessoal que estuda neuromodulação, por estimulação elétrica, tá? As frequências geralmente são maiores. E existe basicamente um dogma que veio importado da neuromodulação para tratamento de disfunções motoras, de que estimulações de alta frequência, ou seja, de 80 Hz para cima, elas são terapêuticas. E de baixa frequência, elas são neutras ou mesmo controversas, tá? Então, se você pesquisar na literatura sobre estimulação elétrica para tratamento de um bando de desordens diferentes,
você vai observar, sobretudo, a aplicação de altas frequências. E altas frequências a gente fala, naturalmente, na perspectiva biológica, né? Ou seja, 80 Hz para cima já é alta frequência. Tá? Então, a gente aqui está fazendo uma estimulação elétrica, a gente sabe que ela é controversa. Por quê? Porque a gente não quer testar isso daqui. A gente não quer, não, a gente, na verdade, quer testar o padrão temporal. Então, a gente... E por que a gente colocou 4 Hz? Por duas razões. Tanto aqui, quanto aqui, 4 pulsos por segundo. Né? Eu gosto mais de 4 pulsos por segundo para mostrar que não é periódico. Por quê? Porque em achados... a minha tese de doutorado, isso aqui é um pedaço da minha tese de doutorado, esses resultados, mas ela tem várias outras coisas. Uma das coisas que a gente fez foi fazer uma caracterização extensa do modelo de PTZ do ponto de vista eletrofisiológico. E o que a gente observou é que durante a crise tônico-clônica generalizada, você tem uma repetição das espículas a aproximadamente 4 espículas por segundo. Então, o 4 aqui parece ser uma frequência natural de ressonância de circuitos epileptogênicos. Então, é por isso que a gente vem em cima desse 4. A ideia aqui é, basicamente, se você tem um processo oscilatório, né, a 4 ciclos por segundo, se você fizer uma estimulação sempre em fase, você aumenta essa oscilação, você insere energia nessa oscilação. Mas se você faz alguma coisa bagunçada ali, a sua tendência é diminuir ou pelo menos manter o mesmo nível de energia, né? Porque agora você está bagunçando de um lado para o outro. Então, por isso que a gente fez 4 pulsos por segundo. A gente poderia mudar? Poderíamos mudar, né? Mas não é fácil. A gente já tem que testar uma série de variações distintas com os modelos animais, mudar se é assíncrono, monofásico, bifásico, bipolar, etc. e tal. A gente trabalhou com estruturas diferentes. Tem vários resultados aqui que eu não vou mostrar, mas eu poderia falar. Estruturas diferentes, regimes diferentes, modelos diferentes, né? Então, ou seja, você começa a ter muitos eixos aí para poder fazer essa variação, se a coisa explode, né? Vamos dizer assim. A gente só mudou, na verdade, nas nossas simulações computacionais, que a gente, como eu disse, mas que a gente também está só começando a fazer e ainda está muito rudimentar para a gente concluir qualquer coisa a respeito da frequência. Mas faz todo sentido a gente pensar nessa frequência. Agora, outra coisa é que, do ponto de vista do potencial médico, né, translacional dessa pesquisa, quanto menor a frequência, melhor. Menor chance de lesão, menor chance de habituação do tecido, mais vida longa, maior longevidade das baterias, se você estiver considerando um dispositivo implantável. Você tem uma série de vantagens quanto menor, né? Na verdade, o Holy Grail é você ter a menor quantidade possível de energia sendo transferida para o tecido. Tá legal? Ok. Obrigado. Sem problema. Tá? Então, aqui a gente observa padrões de ativação bastante distintos, basicamente variando. Sem variar número de pulsos, sem variar amplitude, a gente está variando apenas a forma que a gente organiza eles no tempo. Tá? De uma maneira periódica para uma maneira não periódica. Então, é um resultado muito bacana no nosso entender. Bom, então aqui foi um primeiro estudo de circuitos, né? A gente tem outros, passando pelo núcleo accumbens, mas a gente foi mais, utilizando a eletrofisiologia, a gente foi dar uma olhada mais especificamente na parte da sincronização, ou, no caso, da hipótese da desincronização induzida pela estimulação elétrica não periódica. Então, o que a gente faz? A gente fez o registro de tálamo, hipocampo e córtex, né, que são estruturas diretamente envolvidas com os fenômenos epiléticos, ectogênese, epileptogênese, e aí a gente registrou nessas áreas, e a gente fez a análise das espículas ictais, né, epileptiformes. Então, a gente faz um filtrozinho digital ali para realçar as espículas, detecta as espículas através de um threshold variável ao longo do registro, e a gente, né, numa primeira tentativa, a gente observa a coincidência entre as espículas oriundas de distintos canais. Então, por exemplo, aqui eu tenho um par de espículas, né, um do córtex e outro do hipocampo, e aí eu vejo se o pico delas coincide. E eu vejo isso com diferentes graus de resolução, com diferentes peneiras de tempo ali.
né, ou muito estreitas, com 1 milissegundo, uma janela de 1 milissegundo, então aqui não haveria coincidência, ou numa janela maior de 50 milissegundos. Tá? A gente fez isso para os animais controle e os animais estimulados, né, e fizemos isso tanto na parte durante a mioclonia, bem como na parte da crise tônico-clônica generalizada. E o que a gente observa, né, é que, naturalmente, à medida que a gente aumenta a janela, né, de análise, a coincidência fica cada vez maior, né? Porque, afinal de contas, você está aumentando ali o que pode acontecer, né? A sua peneira está mais larga. Mas, entretanto, a gente tem grupos estimulados, aqui são vários grupos diferentes, várias estratégias diferentes de aplicação da NPS, né? Eles têm a tendência de ser menores do que os grupos controle, que são esses aqui em laranja e vermelho. Se eu pego agora cada uma dessas janelas aqui e decomponho as estatísticas aqui, né, eu separo essas estatísticas, a gente observa uma série de diferenças entre grupos estimulados, sobretudo desses grupos verdes aqui, que são estimulações contínuas, né, em relação aos grupos não estimulados, tá? Que estão aqui em amarelo e vermelho. A gente tem uma série de diferenças. Isso aqui na mioclonia, durante a mioclonia, a parte de membros anteriores. Mas também isso aconteceu na parte da crise tônico-clônica generalizada, né? E aí vários desses grupos aqui, eles desaparecem, né? Porque eles estão relacionados mais com a mioclonia, ficam só o grupo azul e o vermelhinho aqui. E aí a gente tem uma série de diferenças para várias janelas diferentes, né? Então, ou seja, existe uma coincidência maior entre as espículas, mostrando maior grau de sincronização entre essas áreas, né, nos animais controle em relação aos animais sem estimulação, estimulados, perdão. A gente também fez aqui o cross-frequency coupling, né, uma maneira de você observar o acoplamento entre fase e amplitude. Então, uma das maneiras interessantes de a gente fazer essa medida é utilizando o Modulation Index, índice de modulação. Como é que é isso? Você pega o seu sinal, né, e faz 2 filtros aqui, filtros de banda, né, um de uma oscilação de uma frequência mais baixa e outro de uma oscilação de uma frequência mais alta. Por exemplo, você faz aqui, vai fazer o θ com o baixo gama, né, low gama, LG aqui. Então, no primeiro filtro aqui, você extrai a informação de fase dessa oscilação. E já no outro, né, na banda mais alta, na frequência mais alta, você extrai a amplitude aqui, ó, envelopada. E aí você consegue construir um histograma. Ou seja, se você está se perguntando, para uma determinada fase da minha frequência mais baixa, qual é a amplitude média da minha frequência mais alta, da minha oscilação de frequência mais alta. Veja, se todo mundo for aqui, se esse histograma estiver retinho, você vai dizer, ora, não existe um acoplamento fase e amplitude. Mas se você observa algum pico, você está falando, aquela fase favorece, aquela fase específica da sua oscilação de baixa frequência, favorece o aumento da amplitude da sua oscilação de alta frequência, né? E aí você tem várias maneiras de detectar esse pico, né? Por exemplo, a distância de Kullbach, esqueci o nome agora, mas tem um paper de 2010 que é muito bom, eu posso passar para quem estiver interessado. Né? Mas aí você detecta se existem esses picos e essas modulações. A gente aplicou isso nos nossos sinais, e o que a gente observa é que, enquanto os animais estimulados, que são esses azulzinhos, permanecem em níveis basais de sincronização, aqui são várias acoplamento de 0 a 2 Hz, né? A fase de 0 a 2 Hz acoplada com a amplitude de frequências mais altas, né? Para vários pares distintos, no córtex, no hipocampo e no tálamo. A gente observa que, enquanto o azulzinho permanece em níveis basais, o vermelho tende a aumentar à medida que eu vou entrando para dentro do processo de ictogênese, tá? De maneira geral. Quando a gente, inclusive, vê todos os pares possíveis, né, e aí a gente tem esse gráfico aqui de 3 dimensões, com pseudoclores aqui, né, a gente observa padrões de sincronização a cores mais quentes ao longo de todo o espectro, em relação, sobretudo aqui nas mais baixas frequências, em relação aos animais estimulados. Então, mostrando aqui essa característica de sincronização. Veja, são distintas formas de sincronização diferentes. Quando você está falando da coincidência entre espículos, você está falando de uma área para outra, né, de um ponto para outro ali, naquela comunicação específica. Né? Você não está gerando atraso, ele está muito fiel ao que está acontecendo de um para o outro.
Quando você fala em comodulograma ou o índice de modulação, você está falando de acoplamentos entre distintos osciladores. Você tem um circuito oscilando e o outro circuito oscilando, né? E como que esses circuitos se acoplam. Vamos dizer assim, você está indo do meso para o macro scale. Tá? Pessoal, eu falo rápido, estou falando um pouco rápido, porque eu nem sei como é que está meu tempo aqui, mas, aliás, enfim. Eu acho que por ter tido perguntas, dá para avançar mais um pouquinho, porque, né, o planejado é 1 hora, a gente começou 5 minutos depois, então acho que até 3h10 dá para ir. Tá bom. Então, 3h10 no meu fuso horário, desculpa. Mais 10 minutos, alguma coisa Mais assim. uns 10 minutinhos, está tranquilo, então? 10, acho que sim. perfeito. Maravilha. Tá bom. Então, ou seja, nessa nossa investigação de mecanismos, a gente tem evidências corroborando esse efeito dessincronizador, né? E também a gente tem aqui alguns estudos de circuito mostrando a importância do núcleos acúmeos, né? Mas eu não mostrei esses resultados aqui para tentar deixar mais curto, tá? Eu vou passar, então, rapidamente por esses resultados aqui, mas, veja, uma das coisas que a gente quis fazer é estudar se a função neural, né, funções neurais básicas na formação de memória, transmissão motora, interação social, que tudo tem a participação da amígdala, se elas estariam preservadas com os animais em estimulação elétrica. Eu não sei o quanto vocês conhecem, né, esses experimentos, mas isso daqui tem a ver com a medição da ansiedade, aqui também de ansiedade mais atividade motora, isso aqui é memória episódica, né, reconhecimento de objetos. Gente, isso aqui eu não estou conseguindo colocar. Tinha um filminho aqui, mas não tem problema. Né, reconhecimento de objetos, ou seja, o animal gosta de explorar esses objetos. Quando você troca 2 deles, se ele formou a memória daqueles objetos, no dia seguinte isso, né, se ele formou a memória daqueles objetos, ele tende a explorar mais os novos objetos em relação aos antigos, né? Isso é uma evidência de que ele está formando memória. Então, a gente fez uma série de testes, essa minha aluna aqui da psicologia, então, ela, né, dos animais sob estimulação, e ela basicamente vê que é tudo igual, existe uma ou outra diferença aqui e ali, né, que por uma série de razões a gente acha que a importância é menor disso, né? Os nossos revisores têm concordado com esses argumentos, né, em todos esses testes, mostrando que essas funções estão preservadas. E, no caso da formação da memória, todos os animais, sejam eles controles, sejam eles só operados, mas sem a estimulação, ou sejam eles recebendo a estimulação, eles observam, né, a gente observou que os animais, de fato, exploram os novos objetos com mais intensidade que os antigos, mostrando que eles estão formando essa memória. Fizemos também uma eletrofisiologia aqui, ó, completa, durante 8 dias, 6 horas por dia, né, para observar como é que está a arquitetura do ciclo sono-vigília desses animais. Para isso, a gente, então, pegou esses dados de eletroencefalografia e eletromiografia para poder fazer o estagiamento, né, ver quanto tempo que ele passa em cada um dos estágios principais do sono. Vigília, sono de ondas lentas e sono REM. E também submetemos nessa interessante metodologia aqui, que depois eu posso entrar em detalhes se vocês ficarem curiosos. Basicamente, você pega o conteúdo espectral desses EEGs, desses registros, né, eletroencefalográficos, e faz uma decomposição ali com componentes principais, uma série de coisas, e você consegue agrupar cada segundo como se fosse um ponto, né, nesse mapa de estados aqui, que se correlacionam com cada um dos principais estágios do ciclo sono-vigília. Né, vigília, sono de ondas lentas e sono REM, né, e algumas subdivisões. De tal maneira que, se esse camarada muda, se o aspecto desse mapa muda, né, você consegue entender bastante que algo está acontecendo ali com a estrutura espectral oscilatória do seu ciclo sono-vigília. Tá? E o que a gente encontrou, basicamente, foi mudança nenhuma. Né? Então, assim, as proporções de tempos gastos nos diversos períodos se mantiveram iguais, as transições idem, né, os espectros idem. Aqui está mudando de estágio, tá? E tem que mudar mesmo, normal. Né? Mas através dos dias, aqui são dias estimulados, aqui são dias controle, não muda. Então, a gente achou esses resultados muito interessantes, tudo mantido ali. E também o mapa de estados aqui, ó, ao longo dos dias, ele permanece muito semelhante. Né?
Não muda, por exemplo, o tamanho dos clusters de pontos relacionados a cada um desses estágios, nem o centro de massa desses clusters. Então, isso significa que, com esse método de estimulação, tu está conseguindo, ao mesmo tempo, diminuir a frequência dos seizures ou de certa forma, diminuir a intensidade da epilepsia do animal e também manter as funções cognitivas. Perfeito, exatamente. Né? E é o que a gente quer, né? É o ideal. Se você quiser levar isso para a clínica, isso aqui é basicamente um teste pré-clínico. Né? Você está mostrando que não tem efeito colateral. É isso mesmo. É claro que nós temos que fazer mais exames. Tem alguns outros aqui, outras possibilidades. Eu discuto, inclusive, nesse artigo que a gente acabou de submeter, algumas outras possibilidades para ter mais certeza disso. Ou seja, a gente viu que não mudou até onde a gente conseguiu testar. Mas você tem várias outras coisas para testar. Mas é isso mesmo. Tá? Ou seja, e está aqui nas conclusões, a estimulação elétrica não periódica ela parece não ter impacto significativo em funções neurais gerais, né, de base, bem como na neurodinâmica do prosencéfalo global, neurodinâmica global do prosencéfalo. Tá? Então, também outro resultado positivo. Mas aí, e aqui você está correto, acho que foi o Maurício que falou aí, algumas coisas a gente ficou se perguntando, e a gente tem que fazer isso no exercício da nossa ciência, né? Porque não é você achar aquilo que vai te trazer o melhor resultado, você mostrar aquilo, mas ficar se perguntando exatamente o que é que pode estar sendo errado, o que é que pode estar dando errado, né? Para poder ter certeza. Você tem que tentar destruir a sua teoria o tempo todo. Então, a gente foi tentar fazer esse exercício. Porque, veja, se a nossa estimulação elétrica ela é desincronizante, porque, né, e isso era a teoria, por que a gente não encontra modificações nos conteúdos espectrais, na neurodinâmica, na função neural? Veja, a gente sabe que função neural, né, ela é dependente de níveis de sincronização. Eu falei isso lá no slide anterior. Se eu estou desincronizando os meus circuitos, eu não estou atrapalhando essas sincronizações, por exemplo, a formação de memórias, né? A gente se perguntou isso. Outra coisa é que a estimulação, depois que a gente começou, isso a gente começou lá em 2004, 2005, achados mais recentes começaram a mostrar que a epilepsia não é exatamente assim supersincronização e a supressão, a desincronização. Parece que isso tem muito a ver com o tamanho do circuito, com a natureza do circuito. Então, apesar de que sim, você tem de maneira majoritária uma supersincronização, mas você tem, por exemplo, processos de sincronização responsáveis pelo término das crises. Né? Tem alguns outros autores mostrando esse tipo de coisa. E, de fato, a gente teve um ou outro resultado, que eu não mostrei aqui, que mostraram que a estimulação, a NPS, ela aumenta a sincronização em alguns pares de banda ali, de frequência. E, por fim, né, por que só um tipo de randomização funciona e não, né, as duas formas de randomização que a gente fez? Espero que vocês se lembrem lá dos 4 padrões que a gente montou, só um deles funcionou. E aí aqui, prometo que eu estou chegando ao fim, tenho só mais uns 30 ou 40 slides, não, brincando, só mais uns 3 ou 4. Porque isso aqui era uma das coisas que eu mais queria falar com vocês. Por quê? Veja, a gente foi, então, fazer uma investigação um pouco mais detalhada do nosso padrão temporal. E eu tinha falado para vocês que aquela distribuição dos intervalos era importante para a gente. Quando a gente foi dar uma olhada, né, a gente foi fazer um fit, na verdade, a gente já conhecia isso daqui já há algum tempo. Né? A gente vê que isso daqui segue esta forma aqui, né, que y é igual a 1 sobre f elevado a beta, f frequência, e sendo beta unitário. Isso daqui é o quê? Vocês conhecem esse tipo de padrão. Isso é um power law, né? Uma lei de potência, que é um padrão livre de escala, né? Um scale free pattern. Ou seja, se você der um zoom aqui, você vai continuar sempre observando o mesmo comportamento. Bom, a gente foi pesquisar a relação dessas coisas na bibliografia, e a gente não encontrou nada em relação à epilepsia, mas nós encontramos em outros tipos de estudo. Então tem esse trabalho aqui de Gall e Maroon, de 2013, no Journal Neuroscience, que ele fala Entrainment of the Intrinsic Dynamics of Single Isolated Neurons by Natural-like Input. Né? Ou seja, ele mostra, olha aqui, eu vou ler um pedacinho aqui do abstract. Response entrainment was found to be maximal when the input itself possesses natural-like scale-free statistics. Ou seja, quando a entrada ela tem essa cara de atividade natural e estatística de livre de escala, você tem uma melhor
ligação entre a atividade do neurônio com o estímulo, né? E eles fizeram aqui uma análise da fidelidade entre entrada e saída. E ela é máxima quando você tem uma entrada natural-like. Então, a gente conclui, né, a preferência por... Eles concluíram que os neurônios têm preferência por estímulos naturais, né, observados no nível de sistema que já existem, né, no nível ali do neurônio. E a Scarzi, em 2017, e colaboradores em 2017, levaram isso não para o neurônio isolado, mas para redes, pequenas redes neuronais, montadas ali in vitro, né, em cima daquele multi-electrode array, né, aquela base de eletrodos. Eles fizeram cultura de neurônios ali e observaram essencialmente os mesmos resultados, e eles se referem muito ao trabalho de Gao e Marron, em 2013, mostrando esse entrainment, essa resposta de alta fidelidade quando você tem uma entrada natural. Então, isso daqui é um natural-like input, essa é a estatística do natural-like input, uma natural-like neuronal activity. Então, a nossa ideia hoje, nosso entendimento, a nossa hipótese, né, a partir desse tipo de estudo, é que a NPS, na verdade, é uma entrada que se parece com a natural, em escala livre, e que trabalha, na verdade, como um dessincronizador, mas apenas on demand. Ou seja, é uma sutileza. Ele não dessincroniza, mas ele ajuda a segurar a supersincronização. Claro que isso aqui é hipotético, isso é especulativo, nós estamos tentando estudar isso daqui de uma série de maneiras diferentes, mas a gente entende, né, que, basicamente, como ele é natural e ele recruta muito facilmente circuitos neuronais, ele vai competir com os circuitos epileptiformes que estão querendo ser recrutados pela atividade epileptiforme. E é assim que ele segura as crises. E uma das principais maneiras que a gente está fazendo isso é através de simulações computacionais. Tem aqui o Heitor, que está tentando fazer isso no Neuron, com neurônio isolado. Então, ele criou lá um neurôniozinho muito simplesinho, só um soma e axônio. Gente, a gente está engateando nisso daqui, tá? A gente é ruim nisso daqui ainda, esperamos contar com a ajuda de vocês no futuro, tá? Fez um neurôniozinho lá, colocou o código da NPS lá em ROC, e ele, basicamente, o que ele fez foi, para fazer estimulação elétrica, ele criou vários point processes de clamp, né, de current clamp, né, com diferentes atrasos. E os atrasos são os timestamps da nossa estimulação elétrica. Funcionou. Não foi muito elegante, né? Ele teve que criar um monte de point process, mas funcionou. Né? Então, aqui, olha, a gente tem a entrada e a saída, né, desses nossos neurônios. Então, aqui os pulsos sendo gerados, e aqui o que a gente observa, e aqui visualmente, por enquanto, parece ter uma grande fidelidade de fato. Tá? A gente tem um monte de coisa para fazer nesses modelos, né? Por exemplo, fazer um neurônio realista a partir de modelos da amígdala, fazer uma estimulação de campo e não transmembranar, né? Porque é o que acontece, na verdade. A gente variar a posição da estimulação mais perto do corpo, mais perto do axônio, a gente sabe que isso é importante. Eventualmente, construir microcircuitos ali, para a gente ter fibras de passagem, por exemplo, e incluir uma série de características de hiperceptibilidade, não só nas células, bem como na rede, né? Para simular aí um efeito em epilepsia. O Joãozinho, outro aluno de iniciação científica meu, ele está trabalhando com redes Zikevich lá no MATLAB. Então, ele montou uma rede de 6.000 neurônios, simulou 12 segundos, com esses pesos sinápticos aqui, né, são os máximos, porque eles variam, e a gente utilizou esses três, né, lá no Zikevich, no modelo de Zikevich, a gente pegou essas três células distintas aqui, nessas respectivas posições. Esse Feng et al. Aqui, na verdade, é de 2019, errei aqui, tá? Que é descrito lá, parece que é o caso da amígdala. Para poder fazer uma sincronização, a gente muda a constante de tempo aqui, ó, no cálculo, né, da tensão de membrana lá no código do Zikevich, a gente fez essa modificação, né, então ela é uma rampa, esse tal ele é uma rampa que sai de 0,25 até 5, e a gente faz, para a gente incluir a estimulação, a gente coloca aqui na corrente, né, na hora que ele vai calcular a corrente ali, ele coloca esse fator aqui da NPS, em que ela só acontece, e aí ela acontece para todo mundo, né, em alguns instantes de tempo, tá? E a gente também testa todos os padrões de estimulação elétrica, não só NPS,
mas todos os padrões de estimulação elétrica a gente testa aqui nesse nosso modelinho de rede Zikevich. E o que a gente encontra, né, apesar que a gente já está no momento conseguindo observar algumas transições de fase aqui, né, então ele tem ali basicamente um crescendo de atividade neural, mas depois ele passa ali por uma oscilação e depois uma outra forma de oscilação, né, quando a gente compara, entretanto, quando a gente vai comparar o animal que é a rede que é estimulada com a rede que é sem estimulação, em alguns casos a gente observa que a sem estimulação, ela aparece primeiro, essas transições de fase aparecem antes do que aquelas com estimulação. Mas, se você fizer várias dessas simulações, na verdade, não tem diferença nenhuma. Desculpa aqui onde está o desvio padrão, ainda tem algumas coisas para acertar nesses slides dos meus alunos, né? Mas, ou seja, de qualquer maneira, a gente não tem, isso não é significativo. Ou seja, nosso modelo ainda não captura o mecanismo da NPS, né? A gente ainda não conseguiu encontrar ali. Como eu disse, a gente ainda está bem no início com essas simulações computacionais, a gente acha que é uma bela de uma avenida para a gente poder fazer esses testes e tentar entender essas diferenças, como que esse padrão natural está sendo reconhecido pelas redes, né? Mas a gente ainda está engatinhando, tá? Aqui são algumas das revisões desses trabalhos, se vocês quiserem dar uma olhada, beleza? Se quiser dar um print screen aí para procurar depois. Como eu disse, a gente precisa melhorar a eletrofisiologia e melhorar os nossos modelos computacionais para poder entender melhor o que está acontecendo. A gente também quer fechar o loop, né, e fazer novas abordagens para detectar estados do cérebro e fazer a detecção e até mesmo a predição da crise para trabalhar com novas maneiras de suprimir não só a ictogênese, bem como a epileptogênese. Aqui, né, a gente chama de uma neuroengenharia de precisão, que você mede exatamente o que está acontecendo no cérebro para entregar a estimulação que é exatamente necessária para corrigir aquele problema. A gente fala, eu gosto de falar, e isso aqui eu estou copiando de uma outra pesquisadora, né, que a gente até tem algumas ideias e habilidades, mas a gente precisa de mais conhecimento e de uma série de tecnologias modernas, como, né, melhorias na eletrofisiologia e também na nossa neurociência computacional. Eu queria só falar duas últimas coisas, muito rápidas, e essa é uma das razões pela qual eu estou me aproximando da comunidade de neurociência computacional. Aliás, agradeço muito o convite por isso. A gente está com o nosso congresso latino-americano, Latin American Workshop on Computational Neuroscience, né? Errei o nome do congresso, que coisa. Vai acontecer no Maranhão, São Luís do Maranhão, só que vai ter online também. Estamos com um timaço aqui de speakers, né? Pessoal que trabalha com neurociência computacional para repropósito de drogas, para estimulação elétrica, pessoal de inteligência artificial, pessoal da neurociência básica, um timaço. Vai ser online também. Gostaria muito de receber as contribuições de vocês. O que a gente mais precisa é a participação da comunidade como vocês. Os trabalhos em inglês de qualidade vão ser publicados na CCIS, né? Ela não tem um impacto muito grande, mas já tem impacto, tá, no Qualis. Inclusive, só o congresso já tem impacto na área de computação, se eu não me engano, B4. Tá? E outra coisa é que a gente está organizando esse Research Topic na Frontiers aqui, né? Então, se tem alguém trabalhando com estimulação elétrica especificamente, ou neuromodulação, e está fazendo de uma maneira bem trabalhada, como, por exemplo, com a simulação computacional, é o tipo de contribuição que a gente quer receber. Inclusive, Vinícius Carvalho, eu mandei para o Eduardo Mazzoni, viu? Então, exatamente vocês são a comunidade que a gente quer convidar para participar. Enfim, essa daqui é a nossa turma, eu agradeço todo mundo e fecho por aqui. Desculpa aí eu ultrapassar o tempo, mas eu falo muito mesmo.